Na aula de hoje nós vamos falar sobre justificação. Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15 não, desculpa. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11. Na realidade, vamos ficar com o versículo 1 e 2, tá bom? Versículo 1 e 2 de Romanos capítulo 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado, Senhor, por esta escola dominical. Pai, fala conosco, quebranta os nossos corações. Ajude-nos a entender esse tema tão importante, que é a justificação. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Tá bom, meus irmãos? Na semana passada, nós falamos sobre... Vocês entraram na lição 14 aí? Conseguiram acessar a lição 14? Qualquer coisa, os que não tiverem a revista, fica comigo na linha de raciocínio, tá bom? Lição 15. Nós falamos na semana passada sobre regeneração. O que é regeneração? Vocês lembram? Fala bem alto, meu bem. Regeneração. Regeneração é o quê? Nascer de novo. Tá bom? Eu vou colocar aqui nascer. Na realidade, tem duas formas de interpretar João capítulo 3, que é nascer de novo. É junto ou separado de novo? Separado? Certeza? Sei não, hein? Às vezes dá um bug. Às vezes acontece, a gente esquecer algumas coisinhas aí, tá bom? Nascer de novo e nascer... Michael? Nascer de novo e nascer do... Isso, muito bem, Michael. Nascer de novo e nascer do alto. Ok? Regenerar, ou regeneração, nada mais é do que nascer de novo e nascer do alto. Como acontece esse nascer do alto, nascer de novo? Como a pessoa nasce de novo, biblicamente? Ótimo. Fé. Ok? Se nós fôssemos falar sobre a obra da regeneração, quem gera, conforme as Escrituras, o novo nascimento? Agora tem que ter Bíblia. Cadê a Bíblia? Uma pessoa da terceira Trindade. Tá certo, uma pessoa da terceira Trindade. Dessa vez tá certo, porque da última vez eu falei a segunda pessoa da Trindade. A Trindade está envolvida com a salvação, tá bom, irmãos? Às vezes dá um crédito para mim, que às vezes eu estou um pouco cansado. Mas vamos lá. Qual é a pessoa da Trindade? Que é o Espírito Santo, a terceira pessoa, tá bom? Versículo bíblico que nós podemos usar para esse texto aqui, para essa ideia de regeneração. Tito, capítulo 3, versículo 5, se não me engano. É Tito 3, 5, se não me engano. Alguém pode ler para mim, por favor? Tito 3, 5. Tito 3, 5. Jorginho, acho que vai abrir lá para nós. Não por obras de justiça, praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, quem salva, quem aplica a salvação, o novo nascimento, é o Espírito Santo. Deus planeja, o Filho executa e o Espírito Santo aplica. É a obra da Trindade na salvação. Como, por exemplo, quando você vai lá para Atos capítulo 16, note comigo uma coisa muito interessante.
Atos 16, versículo 14, nós temos aqui a Lídia, ok? Lídia, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. É muito interessante aqui a conversão de Lídia, porque você vê ela levantando a mãozinha aqui para se converter. Você vê ela foi cumprimentar o pastor, foi lá no altar, se ajoelhou, né? Não, olha só como a salvação, a cada salvação, cada testemunha tem seu lado peculiar. Todos são salvos pela fé em Cristo Jesus, ok? Mas cada um tem um testemunho diferente. No caso de Lídia, né, todos são tocados por Deus, mas você não vê ela chorando, o texto não diz que ela chorou, ela esperneou, ela, né, sentiu algo, ela simplesmente atendeu o que a palavra estava sendo pregada. Ok? E o texto nos mostra que é Deus que toca no coração dela. Então, essa obra aqui, do nascer de novo, é do Espírito Santo. Lembra que o papel do Espírito é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Às vezes você está no evangelismo e você está querendo que eu quero inculcar na pessoa, mas eu e você não temos esse poder de fazer as pessoas nascerem de novo. Isso aqui é obra do Espírito Santo. Nosso papel é pregar muito bem o Evangelho e confiar em Deus e descansar em Deus de que a obra de convencer é dele, não nossa. Tá bom? Só uma recapitulaçãozinha rápida aí. E aí nós vamos entrar hoje. Alguém tem uma dúvida sobre isso? Eu nem perguntei. Não? Então tá bom. Tá vendo? Porque não precisa dar prova. Vocês já respondem tudo, né? Vamos lá. Justificação. Conseguem ver mais ou menos? Canetão novo, né? Então dá para ver de longe, né? Vamos lá. Justificação. Ah, pastor, é aquilo que eu faço lá nas eleições, né? Eu justifico o meu voto, né? O que é justificação segundo a palavra de Deus? Quem gostaria de dar primeiro palpite aí? O que é justificação? Porque está na Bíblia, e se está na Bíblia é importante, e se é importante nós podemos conversar, tá bom? Na realidade, está na Bíblia é importante e nós vamos conversar sobre isso. Ela me olhou com a cara que eu falei uma heresia. Obrigado, meu bem. Continua aí na frente que você me ajuda a não falar heresia. Tá bom? Toda a escritura é útil. Vamos lá. Justificação. O que é justificação? Quem quer começar? Tornar inocente? Tá na revista, né? Tá lendo a revista. Nem tem revista? Olha só. Tá bom. Inocente. Eu vou deixar vocês falarem para eu não impulsionar ninguém, não obrigar ninguém. Com exceto o Michael. Tá bom. Vamos lá. Alguém que foi inocentado? Inocente. Vamos colocar o ado aqui. Tá bom? O que é justificação? Vamos imaginar que você está fazendo devocional com seus filhos, né? Alguém que foi perdoado. Gente, não deixa só o Michael responder não, senão só ele vai ganhar chocolate, né? Tá bom. Alguém que foi perdoado. Alguém que foi perdoado. O que é justificação? Vamos lá. Imagine que você está lá no devocional com seus filhos, com seus netinhos. Vovô, vovó, papai, mamãe, justificados pela fé. O que é isso? Você sabe o que é isso? Né? O que é, meu bem? O quê? O quê? Eu não vou dizer. Tá bom, vamos lá para o nosso estudo então. Tá todo mundo com vergonha, o frio faz isso mesmo. Tá bom? O nosso texto, nós vamos pular esse primeiro parágrafo aí, no decorrer da história, aí da nossa revistinha. A Bíblia, nós estamos nesse parágrafo aí, a Bíblia por outro lado. Acharam aí na sua revistinha? Senão eu posso ler aqui para você, tá bom? A Bíblia por outro lado
declara que a causa radical do nosso problema é o pecado. Ok? Se nós fôssemos fazer uma recapitulação, o homem peca em que capítulo da Bíblia? Em que livro da Bíblia? Gênesis, meus irmãos. Gênesis, né? Gênesis capítulo qual? Qual? 3. Eu acho que é 3. Deixa eu olhar aqui, porque também eu estou confuso. Gênesis capítulo 3. E vai que... Ufa. Tá bom. Gênesis capítulo 3. É 3, né? Tá bom, vamos lá. Tá complicado, né? Se eu não estou sabendo, imagina, né? Brincadeira. O homem, ele vai cair em Gênesis capítulo 3. Ele peca, ele desobedece Deus. O pecado entra no mundo, não só o pecado, a morte, ok? Passa a todos. Todos nós herdamos o pecado e a morte. Você não ensina uma criança a pecar, ela já nasce com a natureza pecaminosa, tá bom? Então, todas as crianças precisam ter um encontro, sim, com o Senhor Jesus, tá bom? Anjinho, filhinho de crente, não é crentinho, tá bom, gente? Vamos lá. Em vez de apresentar uma teoria, uma filosofia sobre a origem do mal, a Bíblia conta uma história, a história de como Adão e Eva abandonaram o relacionamento perfeito que tinham com Deus. Gênesis 2 e 3 aponta para um acontecimento bem no início de nossa existência na Terra. E o apóstolo Paulo, em Romanos 5,12, confirma o declarando: por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Houve muitas outras consequências do ato original de rebeldia, mas o centro do problema, é a separação de Deus provocada pelo pecado. E lembra, né, as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então o homem peca em Gênesis 3. Vou fazer aqui uma linha do tempo para os irmãos entenderem, para a nossa aula ser um pouquinho mais visível. Tá bom? Vamos criar uma linha do tempo aqui para vocês. Gênesis, vamos fazer o seguinte. Aqui se chama eternidade passada. Tá bom? Eternidade passada. Essa aqui é a linha do tempo. Tá um pouquinho torta, tá bom, gente? Mas é uma linha. O homem, ele vai cair bem aqui. Em algum determinado tempo, Gênesis, capítulo 3, nós chamamos esse tempo de queda, certo? Daqui, após isso aqui, o que acontece depois da queda? Entra o quê? Morte. Ei, letrinha feia. Morte, tá bom? Deus vai providenciar, de acordo com Gênesis 3,15, ele vai providenciar, aqui é o protótipo da promessa de Deus, diz o seguinte: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Esse te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O comentarista diz o seguinte: entre a tua descendência, a descendência espiritual de Satanás, e o seu descendente, literalmente, semente, o indivíduo, dentre a descendência da mulher, ou seja, Cristo, infligiria um golpe mortal contra a cabeça de Satanás, ao passo que Satanás feriria o calcanhar de Cristo. Então, uma promessa em Gênesis 3,15 do Messias, ok? Vamos imaginar toda a história aqui. Há uma separação aqui, o homem está separado. Ele está separado de Deus em um período de inimizade, ok? Ele está num período de inimizade. Deus, ele vai estabelecer leis. Vamos imaginar nesse período aqui, tá bom? Leis, ok? Essas leis, elas não servem, segundo as Escrituras, para inocentar o homem, mas simplesmente para mostrar que eles são pecadores. Deus estabelece leis santas, ok? Vai estabelecer leis santas aqui,
Cristo, ele vem bem aqui, ok? Nesse período aqui, Cristo vai pagar, de acordo com as Escrituras, todos os nossos escritos de dívidas. Ele não só paga todas as nossas dívidas, como ele abre um livre acesso até Deus. E de acordo com as Sagradas Escrituras, em João capítulo 1, note comigo João capítulo 1, versículo 12. João, vamos pegar 1, versículo 11, para entender um pouquinho mais. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, Cristo vem nesse período, ele cumpre a lei perfeitamente. Tudo aquilo que eu e você não poderíamos cumprir, Cristo cumpre. Cristo não só cumpre a lei, mas conforme as Escrituras, ele recebe o quê? O que Cristo vai receber nesse período aqui? Começa com a letra C. Castigo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Cristo recebe toda a ira de Deus, que era devida a mim, devida a você. Tudo que era para cair sobre mim, Cristo toma toda a minha iniquidade nesse período. E agora, por meio dele, é aberto o caminho aos céus, e é por meio dele que você tem acesso a Deus. Então, de acordo com as Sagradas Escrituras, Cristo ele vai romper a inimizade entre o homem e Deus, vai abrir o acesso do homem para Deus, para aquele que nele crê, tem a vida eterna. O pecado entra aqui, gera morte, gera separação. Nesse período aqui, todo esse período da história, o homem tinha acesso a Deus pela fé, nunca por obras. Romanos capítulo 4 vai nos dizer, nesse período aqui antes da lei, está Abraão. Abraão tem acesso a Deus, ele é inocentado diante de Deus pelo quê? Alguém lembra? Pela fé. Abraão creu e isso foi atribuído para a sua justiça. Lembra Gênesis? Abraão ele confia em Deus, ele crê em Deus, então Deus o inocenta. Romanos capítulo 4 vai falar sobre isso. Romanos 4. Vamos lá rapidinho, só para nós entendermos essa linha do tempo. Romanos capítulo 4. Versículo 1. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? O que Abraão conseguiu com sua mão diante de Deus? Porque se Abraão foi, e agora eu vou dar o termo aqui, o significado de justificação, se Abraão foi inocentado, tá bom? Justificação significa inocentado, ou receber a decisão final de inocente, ok? Se Abraão foi inocentado por obras, ou seja, Abraão fez algo para merecer a sua inocência diante de Deus, qual é o resultado? Ele tem que o quê? Bater no peito, porém não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, ele colocou sua fé. Lembra o que significa crer? É confiar, é depositar a nossa fé, a nossa confiança. Abraão, ele confia em Deus, e isso foi atribuído, colocado em sua conta para a sua justiça. O que significa justiça? As exigências de Deus. Ok? Então, como o homem poderia ser inocentado? Pela fé. E quando ele confiava em Deus, isso era tido como o padrão de Deus. Ele confiou em mim, ele atendeu minha expectativa, ele é inocente. Ok? Sempre foi pela fé todo esse período. Cristo vem, ele morre, ele é sepultado e ele volta. Em nome dele, ele voltará para buscar a sua igreja. Pode ser hoje. E que seja hoje. Cristo foi, voltará. Ele abre o caminho, o livre acesso a Deus, ok?
E a Bíblia diz que todo aquele que nele crê não perecerá, mas terá a vida eterna. Agora, voltando para o nosso estudo, a Bíblia conta como Deus tratou a culpa da culpa humana e como restaurou o relacionamento novamente, como reconciliou novamente o homem com ele e com a sua justiça. A essa doutrina chamamos justificação. Ou seja, como Deus ele inocenta o culpado. Todo que peca está separado de Deus. Ok? Segundo as Escrituras. O salário do pecado é a morte. O pecado nos torna inimigos de Deus, segundo as Escrituras. Então, como Deus inocenta o culpado? Uma visão correta da justificação é crucial à fé cristã. Uma visão verdadeira sobre a justificação é a linha divisória entre o evangelho bíblico da salvação e todos os falsos evangelhos baseados nas boas obras. Agora, eu faço a pergunta para você. Como o homem pode ser inocentado diante de Deus? Qual é a sua resposta? Como você pode ser aceito? Essa é também um bom termo. Como você pode ser aceito diante de Deus? Essa é a ideia também de justo. Como você pode ser aceito diante de Deus? Como? Jesus se humilhando, ok? Vamos colocar... Eu vou colocar isso bem aqui, tá bom? Pela fé. Nós podemos acrescentar isso bem aqui também. Como você pode ser inocentado diante de Deus, aceito diante de Deus? Arrependimento, ok? Essa é a resposta, isso aqui já dá a resposta, ok? Fé. Buscando, ok? Agora, o que o mundo diz por aí fora sobre ser aceito diante de Deus? Como a pessoa é aceita diante de Deus por aí fora? Pelo quê? Nossa, agora piorou a letra, hein? Boas ações. Nossa, tá terrível a letrinha aqui, hein? Boas ações. Como a pessoa é aceita diante de Deus? Por boas ações, segundo o mundo. Ok? Então, para ela receber a decisão final, agora tem que apagar aqui. Vocês já vão entender? É difícil escrever com o microfone na mão, apagar uma lousa, tentar desenhar, ser quase um artista. Alguém já fez deixa pra lá. Como que é, tia Michele, o nome lá da faculdade da senhora? Exatamente. Terrível. A senhora descobriu que se eu tenho alguma coisa aí, que meio fora da cachola, com esses desenhos? Tá bom. Justificação, eu vou colocar aqui, é igual inocentar. Certo? Vamos começar com as ideias erradas por aí fora. Como uma pessoa pode ser inocentada diante de Deus? Boas ações, né? Eu vou colocar só boas aqui. Vou colocar ações também. Essas boas ações podem variar, né? São muitas. Ajudar papai e mamãe. Por que você vai para o céu? Nunca fui preso. nunca briguei com papai e mamãe. Não sou tão ruim. Eu sou uma pessoa, eu sei que eu sou uma pessoa difícil, mas como tal fulano, eu sou um anjo, né? Boas ações. Essa gera muita briga aí fora. E eu vou causar briga aqui. Batismo. Ok? Isso eu sei que eu vou gerar briga. Provavelmente até se colocar, não faz um corte desse não. Mas enfim, batismo. Para o judeu, poderíamos colocar aqui embaixo, chama-se circuncisão.
Eu vou colocar cirque, porque meu português hoje está difícil. Depois que eu assisti o jogo do ET, né? Boas ações, variáveis aqui. Batismo, porque eu fui batizado, eu sou uma pessoa salva. Há controvérsias, e eu posso te provar biblicamente. Dê sua opinião aí. Como concorda, discorda? Quem quer começar? Vamos lá. Ok. Ok. Ladrão na cruz, tudo bem. Mas vamos imaginar que uma pessoa, ela chega para você e fala, olha, eu fui aceito diante de Deus porque eu sou batizado. Provavelmente você já ouviu isso. Em algum canto, ou você vai ouvir. Né? Por que você vai para o céu? Porque eu fui batizado. Ok? Primeiro, a gente não pode julgar a pessoa. Por um motivo. É questão de discipulado. Ok? A pessoa talvez foi discipulada de forma errada, ela se converteu, ela não sabe explicar a conversão, ela foi batizada e ela está achando que ela vai para o céu porque ela foi batizada. Mas o lavar regenerador, o que traz nova vida, é o quê? Segundo as Escrituras, o Espírito Santo. Quem lava, quem sela é o Espírito Santo, de acordo com Tito 3,5. Ok? Então, algumas pessoas vão dizer, olha, o batismo salva. E, gente, vai ter texto, eu vou ser sincero com você, que se você não entender os demais textos sobre salvação, você vai falar, a salvação é pelo batismo. Mas batismo, ela tem duas ideias. Batismo, a ideia de identificação. Opa, já escrevendo errado aqui, hein? Tem, se eu não me engano, pesquisa aí na Bíblia aí, quando Moisés está no deserto e a congregação foi identificada com ele. Pesquisa aí, está em 1 Coríntios. Eu só não sei o capítulo certo. Pode pesquisar aí, tá bom? Você vai ver que vai estar escrito batismo. Ok? A ideia de batismo é identificação. Eu li um texto hoje, Atos capítulo 10, sobre a conversão de Cornélio. Note que também naquele caso, pode ler, por favor? Capítulo 10. Qual é o versículo? 2. A gente já volta de Cornélio. Pode abrir lá para nós, Jorginho? 1 Coríntios 10, 2. Deixa eu mostrar só para você um detalhe. A palavra batismo, em alguns contextos, vai ter a ideia de a identificação. Tendo sido todos batizados assim na nuvem, como no mar, com respeito a Moisés. A ideia de batismo, de acordo com esse texto, é identificação. Ok? Você vai ver, por exemplo, em Atos capítulo 10, quando Cornélio ele chama Pedro, né? Pedro vai lá, traz a mensagem para ele, né? Para os que estão ali. Versículo 44. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, judeus, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom, o presente do Espírito Santo, pois o ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro, porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados esses, que assim como nós receberam o Espírito Santo? Note, eles recebem o Espírito Santo no momento da conversão. Isso aí já é outro estudo, ok? Eles recebem o Espírito Santo no momento da conversão. Uma vez que eles recebem o Espírito Santo, eles agora podem se identificar como cristãos. O batismo é um símbolo de identificação. Eu me identifico com Cristo. Assim como Cristo morreu para o pecado, de acordo com Romanos, ele morre para o pecado, eu também morri. Então, desce na água. Assim como Cristo ressuscitou por uma nova vida, eu também
me levanto, ok? Então, o batismo, o símbolo é de identificação. E a outra ideia de batismo é imersão. É mergulhar, tá bom? É mergulhar, tá bom? Então, algumas pessoas vão dizer, e eu entendo, não vou tacar pedra, mas o que nós fazemos? A Bíblia vai dizer que o homem é inocentado pela fé, independente das obras. Isso aqui é um rito cristão, um ritual cristão, onde você diz, assim como Cristo, eu também morri e estou vivo, tá bom? Alguns, na época de Paulo, diziam que para a pessoa ser aceita diante de Deus, ela precisava de fé, mais circuncisão, um ritual judaico, ok? Para quê? Para ser aceito diante de Deus. E Paulo e os demais, em Atos capítulo 15, dizem, não, é somente pela fé. Lembra Atos capítulo 15? Não tem que acrescentar algo à fé para dizer que a pessoa foi aceita diante de Deus. Então, foi recusada essa ideia de que fé mais alguma coisa é igual a salvação. Não, é fé somente em Cristo. Depois da fé, aí vem o próximo passo, que é o batismo. Ok? Então, só explicando esses detalhes, porque algumas pessoas vão dizer, eu fui aceito por Deus porque eu me batizei. Eu não tacaria pedra na pessoa. Eu primeiro perguntaria sobre o que ela crê. Não, eu creio em Cristo. Eu estava vivendo em pecado, mas um dia Deus quebrantou meu coração e descobri que minha vida não fazia sentido longe de Deus e eu me entreguei ao Senhor. Eu desisti de tudo para seguir Cristo. Olha o exemplo dos apóstolos. Eles desistem de tudo e seguem Cristo. Salvação. Ok? Então, salvação é algo muito simples, mas muito poderoso. Então, antes de tacar pedra no indivíduo que falou que é salvo pelo batismo, nós temos que identificar o que ele crê. Ok? Às vezes a pessoa está colocando expectativa nisso. Mas também, irmãos, eu quero ser bem sincero, às vezes o crente está colocando expectativa também na sua experiência. Eu chorei, por isso eu sou salvo. Eu senti algo no meu coração, por isso eu sou salvo. Você está confiando em um detalhe, mas sua confiança não é o que você sentiu ou a oraçãozinha que você fez. Tem um jovem, eu amo esse jovem. Ele falou, eu tive por muito tempo dúvida de salvação porque eu não disse amém no final da oração. Ou em nome de Jesus, né? E a pessoa duvidou da sua salvação porque não fez aquela oraçãozinha perfeita. Conheço uma senhora que, alguns dias antes do seu falecimento, ela se entregou a Cristo repetindo a oração de um pastor. Ok? Conheço também, cada um tem um testemunho, mas todos são as mesmas coisas, tá bom? A gente nem entrou na matéria, já acabou a aula. Não acredito. Desculpa, eu me empolguei. Mas tá bom, gente. Nós vamos retomar esse assunto aqui na próxima semana. Eu me empolguei um pouquinho aqui com essa história. Mas eu gostaria que vocês estudassem esse tema, tá bom? A salvação é pela fé e fé somente. Esse é o nosso clamor. Ok? O justo viverá pela fé. Então, isso em Atos capítulo 15 foi negado. Fé mais alguma coisa. Não, é fé somente. Você vê que em Atos capítulo 10, as pessoas recebem o Espírito Santo após terem crido em Cristo. Agora, o batismo é um passo de obediência muito importante. É um testemunho público. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Se uma pessoa se convertesse hoje aqui na igreja, agora, e tivesse água ali, ela poderia ser batizada? Sim ou não? Sim. Biblicamente, sim. Se ela chega e diz, eu me arrependo, eu creio em Cristo Jesus, eu quero esse Cristo. Irmão, eu sei que tá frio, mas se tem água, não vai mergulhar lá no tanque. Ok? Tá bom? Então, o batismo é um passo importante, é um testemunho público de que ela, no passado, rompeu com o pecado e hoje ela vive para Deus.